Você já percebeu que mesmo usando os mesmos aparelhos todos os meses, sua conta de luz parece só aumentar? No Brasil, o custo da energia elétrica está ainda mais alto, é um dos mais altos da América Latina. E para muitas famílias, essa despesa pesa tanto quanto a alimentação. Só para você ter uma ideia, em algumas regiões o valor da sua conta subiu mais de 20% nos últimos anos. E a pergunta é, será que você está pagando mais do que deveria por simples descuidos dentro da sua própria casa? Hoje vou te mostrar como identificar os maiores vilões da sua conta de luz e, mais importante, como reduzir esses gastos sem abrir mão de seu conforto. Então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também sofre com o valor absurdo da energia. Capítulo 1. Erro número 1. O desperdício invisível dentro de casa. Você sabia que até 15% da sua conta de luz pode vir de aparelhos que ficam ligados sem uso? Isso acontece porque muitos eletrodomésticos e eletrônicos continuam consumindo energia mesmo quando estão no famoso stand-by. Exemplo prático. A sua TV desligada pelo controle remoto não está realmente desligada. Ela está puxando energia para manter o sensor ativo. O mesmo vale para o micro-ondas, que fica com o relógio aceso o tempo todo, para o modem da internet, videogames, carregadores deixados na tomada e até para o aparelho de som que você quase não usa. Esse tipo de consumo é chamado de carga fantasma. Parece pouco, mas quando somamos todos esses pequenos gastos durante 30 dias, o resultado pode ser o equivalente a manter uma lâmpada acesa 24 horas por dia. Dica prática: desconecte carregadores, principalmente de celular e notebook, quando não estiverem usando. Use extensões com o botão liga-desliga, assim você pode cortar a energia de vários aparelhos de uma só vez. Crie o hábito de realmente desligar o que não está em uso. Isso pode representar uma economia de até R$50 por mês, dependendo do tamanho da sua família. E você, já tinha parado para pensar nesse detalhe? Comenta aqui abaixo se você costuma deixar aparelhos ligados direto na tomada. Capítulo 2. Erro número 2. Iluminação antiga e ineficiente. Você já reparou quantas lâmpadas ainda são incandescentes ou fluorescentes na sua casa? Parece um detalhe pequeno, mas a iluminação pode ser um dos maiores ladrões de energia. Uma lâmpada incandescente de 60 watts consome cerca de 6 vezes mais energia do que uma lâmpada de LED que produz a mesma quantidade de luz. Se você deixar 10 lâmpadas acesas por 5 horas ao dia, a diferença entre usar incandescentes e LEDs pode ultrapassar R$80 por mês na conta de luz. E não é só sobre economia financeira. A lâmpada LED dura, em média, 25 vezes mais do que as incandescentes, o que significa menos trocas, menos desperdício e menos dor de cabeça. Dica prática: substitua todas as lâmpadas antigas por LED, mesmo que o investimento inicial seja um pouco maior. Em poucos meses você já percebe a diferença no bolso. Aproveite a luz natural, abra cortinas durante o dia, posicione móveis para favorecer a iluminação natural e evite acender luzes desnecessariamente. Em áreas externas ou corredores, use sensores de presença. A lâmpada só acende quando realmente alguém passa. E me conta nos comentários, você já fez a troca para LED na sua casa ou ainda tem algumas lâmpadas antigas escondidas aí? Capítulo 3. Erro número 3. Geladeira e ar-condicionado como vilões. Entre todos os aparelhos da casa, a geladeira e o ar-condicionado estão no topo da lista de maiores consumidores de energia. E o pior, muitas vezes gastam além do necessário por falta de regulagem ou manutenção. A geladeira, ela funciona 24 horas por dia sem pausa. Isso já explica por que é responsável por até 30% do consumo de energia da casa. Mas alguns hábitos aumentam ainda mais esse gasto. Abrir a porta muitas vezes ou deixá-la aberta por tempo demais, guardar alimentos ainda quentes dentro delas, borrachas de vedação ressecadas ou frouxas que deixam o ar frio escapar. Dica prática para a geladeira: regule a temperatura entre 3 a 5 graus na parte interna e menos 15 no freezer. Faça a limpeza das bobinas traseiras a cada 6 meses. O acúmulo de poeira aumenta o esforço do motor. Teste a vedação colocando uma folha de papel na porta. Se ela deslizar facilmente, é hora de trocar a borracha. O ar-condicionado. Um aparelho de 12.000 BTUs pode gastar em um mês o equivalente a quase toda a iluminação da casa, e o desperdício costuma vir do uso exagerado. Usar temperaturas muito baixas, como 16 graus, faz o compressor trabalhar sem parar. Falta de limpeza nos filtros aumenta o consumo em até 20%. Dica prática para o ar-condicionado:
Ajuste a temperatura para 23 ou 24 graus, suficiente para refrescar sem sobrecarregar o sistema. Faça a limpeza dos filtros a cada 15 dias. Sempre que possível, use a função timer para desligar o aparelho depois que você já estiver dormido. E me diga, na sua casa, qual desses dois vilões você acha que mais pesa na sua conta? Geladeira ou ar-condicionado? Capítulo 4. O erro número 4. Má gestão do horário de uso. Você já ouviu falar no horário de pico? Esse é o horário em que a demanda de energia elétrica é maior, geralmente entre 18 e 21 horas. Nesse intervalo, milhões de pessoas estão em casa usando TV, chuveiro, micro-ondas, ferro de passar, ar-condicionado, tudo ao mesmo tempo. O problema é que, nesses horários, a energia fica mais cara em muitas regiões do Brasil. A conta de luz funciona com um sistema de bandeiras tarifárias. Bandeira verde, tarifa normal; bandeira amarela, acréscimo de custo; bandeira vermelha, conta ainda mais alta dependendo do nível. Ou seja, não é só quando você consome, mas também quando você consome. Dica prática: evite usar o chuveiro elétrico, máquina de lavar, ferro de passar e micro-ondas no mesmo horário. Programe a máquina de lavar para funcionar pela manhã ou à tarde, fora do pico. Se possível, tome banho antes das 18 ou depois das 21 para evitar sobrecarregar a rede e pagar mais caro. Se na sua região existe tarifa diferenciada por horário, reorganizar o uso pode representar até 20% de economia na conta. Capítulo 5. Estratégias extras para reduzir a conta. Além de evitar os erros mais comuns, existem várias estratégias inteligentes que podem diminuir ainda mais a sua conta de luz, sem precisar viver no escuro ou abrir mão do conforto. Energia solar em pequena escala. Muita gente pensa que energia solar é algo inacessível, mas hoje já existem kits compactos e mais baratos. Eles podem ser usados para alimentar apenas alguns aparelhos, como geladeira ou iluminação, trazendo economia imediata. Chuveiro econômico. O chuveiro elétrico é um dos maiores vilões na conta de luz. Trocar por um modelo econômico ou regular a temperatura para um modo morno pode reduzir o consumo em 30%. Outra dica simples é reduzir o tempo do banho. Cada minuto a menos representa uma boa economia no fim do mês. Organização de aparelhos. Use filtros de linha com botão de desligar para cortar energia de vários dispositivos ao mesmo tempo. Prefira eletrodomésticos com selo Procel A, que garante maior eficiência energética. Hábitos que fazem diferença. Acostume-se a apagar a luz sempre que sair do seu cômodo. Se possível, utilize ventiladores em vez de ar-condicionado em dias menos quentes. Descongele alimentos com antecedência, evitando usar o micro-ondas para tudo. Pequenas mudanças, quando somadas, podem reduzir sua conta em até 40%. É como se você estivesse pagando quase metade do valor atual apenas com reajustes simples na rotina. Capítulo 6. Conclusão. Agora que você já conhece os principais vilões da sua conta de luz e aprendeu estratégias para combatê-los, a difícil decisão está em tuas mãos. Lembre-se, não é preciso fazer mudanças radicais, mas pequenos ajustes no dia a dia podem gerar uma economia enorme no fim do mês. Resumo rápido: corte os desperdícios invisíveis, troque lâmpadas antigas por LED, regule e faça manutenção da geladeira e do ar-condicionado, evite horários de pico, aposte em estratégias extras como energia solar, chuveiro econômico e hábitos inteligentes. Se você aplicar pelo menos 2 ou 3 dessas dicas já nesta semana, vai sentir a diferença no próximo boleto. E o melhor, sem abrir mão do conforto, sem complicação e sem investimento alto. Mensagem final: economizar energia não é só aliviar o bolso, é também uma forma de cuidar da sua família, do planeta e de construir uma vida mais equilibrada. Agora eu quero saber de você, qual dessas dicas você vai colocar em prática primeiro? Comenta aí abaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, porque no fim das contas a energia que realmente importa é aquela que sobra para você viver melhor.